Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast da Beta. A minha convidada de hoje, eu tenho certeza que você vai aprender muito com ela. Ela tem 57 anos de experiência na sua vida, na sua profissão. Já foi capa de revista, de várias revistas. Eu estou falando da profissional Elza Rangel. Tudo bem, Elza? Prazer te receber no podcast da Beta. Igualmente, prazer é todo meu de levar minha mensagem para muitos que gostariam de ouvir. Eu tenho certeza que hoje muitas mulheres vão se identificar com a sua história e aprender um pouco mais, não é isso? Porque você tem muito para contar pra gente, não é isso, Elza? Muita coisa. Quem é Elza Rangel, sentada na poltrona do podcast da Beta? Olha, eu me sinto uma pessoa muito simples, sempre querendo aprender mais e mais, porque por mais que você sabe, você está sempre aprendendo. Exatamente. Então eu nunca me sinto além daquilo que eu devo ser, de jeito nenhum. Aí o que acontece? Eu comecei a minha profissão. Eu descobri, eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. Então, foi o meu primeiro trabalho, que eu trabalhei numa caixa, numa drogaria. E ali eu fazia o cabelo das minhas amigas, elas iam nas festas, iam tudo e fazia sucesso. Aí botaram na minha cabeça que eu tinha um dom e que eu tinha que fazer um curso de cabeleireiro. E aí eu fui fazer esse curso. Mas você sabe que eu entrei numa escola de cabeleireiro que a professora, ela ficou boba, pensou que eu já soubesse alguma coisa. Mas não, eu estava realmente começando. Aquilo que eu sabia era de mim, porque eu sempre gostei muito de tudo isso. Então, aí o que aconteceu? Eu ia ter uma prova no sindicato no Rio. E ela me convidou para eu ir para ver como era. Eu já estava lá, o quê? Uns 6 meses. E o curso era mais de um ano na época. Aí eu fui fazer essa prova. E nisso que eu estava fazendo a prova, eu me lembro que os cabeleireiros que verificavam tudo, ele virou e falou assim: se esta menina for como ela está, ela vai longe. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu sei que quando nós fomos ver, eu fui a melhor de todas aquelas que foram fazer o curso. Eu fui para ver como era, e acabou que dali eu já peguei o meu diploma. E depois eu acabei, a minha professora foi morar em Cabo Frio, eu comprei até a escola e ficou sendo um salão. E eu achei que estava muito só para mim, para eu sozinho, e eu acabei vendendo e fui trabalhar com um cabeleireiro na época muito conhecido, que era o Dedé Cabeleireiros. Eu fui trabalhar com ele desde o E Fonseca. isso aqui em Niterói. Tudo em Tudo em Niterói. Niterói. Eu trabalhava no Fonseca, depois fui para Icaraí. Fiquei com ele 15 anos. E depois eu abri o meu salão. Eu comprei uma casa, assim, velha, e construí um prédio, onde 3 andares é o meu salão. E agora estou abrindo até outra coisa ali, que vai ser surpresa para as minhas clientes. Agora, voltando lá atrás, você começou com 17 anos. Diz Antes de você tomar a decisão de ir fazer um curso, o que te motivou a ser uma cabeleireira, a escolher essa profissão? primeiro, eu gostaria de ter uma profissão. Então, eu precisava de trabalhar, porque a minha mãe ficou viúva com 8 filhos, eu tinha que ajudar. Então, eu botei na minha cabeça, já que tudo que eu fazia era sucesso, então eu disse: então, o meu dom é esse. E nós temos que. Você tem que descobrir o seu dom e investir nele, Exato. porque é um dom que vem de Deus, não vem de você. De você vem é para você se especializar nas tendências e tudo, mas o seu dom, se você tem, investe nele. Foi o que eu fiz. Agora, Elza, no decorrer da sua trajetória, eh, quais foram assim, os maiores desafios que você enfrentou e como Olha, superou eles? olha, primeiro, você para ter um negócio,
você tem que. Eu sempre achei assim: se eu quero ter o meu salão, eu nunca queria sócio, porque eu já tive um que não deu certo. Só eu trabalhar e depois dividir tudo. Então, o segredo, se você tem um plano de abrir um negócio, espere o tempo certo, mas abra você, porque a bênção é sua e não divide a sua bênção com ninguém. Isso eu tive sempre comigo, entendeu? E a minha necessidade de trabalhar foi isso. Mas antes disso, eu trabalhei 15 anos com uma pessoa. Eu acho assim, para você abrir um negócio para você, você tem que ter noção daquilo que você vai fazer. Pé no chão. Nunca você abra um salão contando com o trabalho dos outros. Porque se caso alguém faltar, você está ali para resolver o caso. Exatamente. Em Entendeu? todas as áreas, né, Eu Elza? acho. Em todas as áreas, porque se você não se especializar naquilo que você almeja, um dia ficando sozinho é complicado, né? E às vezes, na hora que você menos espera, a pessoa vira e diz a você: Olha, estou indo embora. Aí você tem que confiar em quem? Em Deus e no seu Exato. potencial, né? Sempre procurar dar o seu melhor. Eu sempre falo para os meus funcionários: olha, o cliente é o nosso patrimônio, o nosso atendimento é a nossa vitrine, entendeu? E se você sai de uma escola de cabeleireiro e vai abrir um salão, é furada. Não vai dar certo, Se especializa porque primeiro, né? você tem que ter noção mesmo. A pessoa chega com o cabelo aqui e diz: Eu quero curto, e daí? Chega com o cabelo escuro, eu quero claro, eu quero assim, e daí? Se você não tem experiência, hoje eu olho e digo: Faz isso, isso, isso. Porque eu já tenho a minha experiência. E outra coisa, eu acho que o cabeleireiro o segredo de um profissional crescer é saber ouvir, entendeu? Nunca se achar que já sabe o máximo. Sempre tem um pouco, tem Sempre. mais a mais que aprender, né? E o que mais você diz assim, o que para mim foi mais difícil? Porque quando eu abri meu salão, eu fiz muitas viagens internacionais. Então, algum curso que a gente fazia, algum lugar assim, eles davam o fone do seu idioma, facilidade. Mas quando não, aí você sai de um país, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Então, isso aí, para quem só fala o português, para mim foi difícil. Mas eu consegui passar por essas barreiras todas. Agora, você estava falando comigo nos bastidores que foram muitos anos de cursos, né? Ah, muito. Quais os países pelos quais você passou? Conta um pouco pra gente da sua trajetória. Olha só, a primeira viagem que eu fiz, engraçado que meu irmão me mostrou uma foto, eu falei assim, que lugar é esse? Aí ele disse assim, ah, isso aqui é Las Vegas. Eu falei, Las Vegas, isso é assim? Ah, eu vou nesse lugar, vou nesse país, vou nessa cidade. Aí depois eu fui. O primeiro lugar que eu fui fazer um congresso internacional, Las Las Vegas. Vegas, que maravilha, hein? Entendeu? Aí até o Walter cabeleireiro estava participando de um campeonato, que era um campeonato de corte masculino, sabe? E uma coisa enorme. Foi muito bom. E ali nós fomos numa escola de cabeleireiro que era a maior do mundo, que era em Los Angeles. Hoje tem várias, né? Mas tinha cabeleireiros lá de vários países. E depois fomos também para São Francisco, Nova York, e vários, acho que fomos uns 6 estados lá nos Estados Unidos, tudo decorrente de cabelos, entendeu? E depois disso, eu também, em 86, nós fomos para um congresso na Europa, que eu passei um mês na Europa. Nessa vez que eu fui para os Estados Unidos, foi um mês. E um mês também. Eu largava meu salão e eu disse: não, eu quero crescer. Então, você, para crescer, você não pode ficar ali aquilo que você aprendeu, eu já sei, eu já sei. Não. Você está sempre Sempre aprendendo. buscando, né? Eu acho que qualquer
assim, curso que te aparecer, vai ter um produto, um lançamento de um produto, vai, porque você tem que saber como aquele produto age, como ele é. Aí o cliente chega no seu salão, eu quero esse aqui, de repente você tem um melhor, você diz, não, eu conheço esse, mas eu tenho aqui um melhor. E geralmente os cabeleireiros se especializam em uma área, né? Aí corte, pintura, eh, você não tem isso contigo, né? Na minha época, não era isso. Não era isso? Você, para ser cabeleireiro, você tinha que saber tudo. Hoje, tem cabeleireiro que se especializa em áreas só de reflexo, outra de corte, outra de penteado, entendeu? Então, cada um se especializa em um, mas eu acho que você, para abrir um salão, você não pode depender de uma só coisa. Eu acho que você tem que saber todas e ter uma visão de todas. E outra coisa, mesmo que tenha bons cabeleireiros, você tem que saber para você estar de olho em tudo que está sendo feito dentro do seu salão. Porque primeiro não diz, eu fiz com fulano, eu fiz no salão da Elsa. É o seu nome, É o né? meu É a nome. Então, eu responsabilidade. gosto de estar atenta a tudo que está fazendo. Até mesmo na escolha do profissional que vai trabalhar contigo, não é isso? Com certeza. Agora, Elza, o cabeleireiro ele nunca não é somente o cabeleireiro. Quando a cliente senta na sua cadeira, sempre vem com problema, você acaba sendo psicóloga, Pior que é. sempre dando conselhos como mãe, né? Por isso, hoje, eu vejo como foi importante de eu conhecer Jesus de uma forma diferente, com uma visão melhor. Porque às vezes a pessoa bate ali, eu estou com um astral lá embaixo e tal. Ela não vem falar de cabelo, ela fala do astral. Aí começa a falar, eu passei isso, estou assim, estou assado, estou assim, estou assado. Então, se você não estiver ligada com Deus, qual palavra você vai dar a ela? Entendeu? Sim, Então, eu vejo o cliente chegar no meu salão, dizer assim, independente das nossas crenças, né? Porque a palavra ela é uma só, né? Aí Deus, quando veio o mundo, ele não deixou rótulo, ele deixou um templo e a palavra, não é verdade? Rótulo exatamente. quem bota é o homem. Então, você tem que estar preparada para você dar uma palavra legal para ela, Te porque você não vai conforto que dizer assim, muitas das vezes a pessoa não vai nem para fazer o cabelo, para conversar, eu tenho né? clientes que o marido fala assim: pelo amor de Deus, vai lá para a Elza, vai. Vai lá na Elza que você volta outra. Vai te resolver o Não, problema. dizem mesmo. E quando elas saem, elas deixam mensagens lindas para mim. Você não cuida da gente só por fora. Você cuida do meu interior no amor de Deus. E a Eu autoestima tenho vai lá em cima, né? muitas, muitas e Ajuda. muitas mensagens assim. Agora, nesse decorrer da sua trajetória, tem alguma experiência que marcou a sua vida? Que você possa contar? Creio que deva ter várias histórias, né? Mas algo assim que você sempre se lembra. Eu sempre me lembro de uma senhora que o filho dela deixou ela lá, disse assim: Olha, vê, pelo amor de Deus, o que você pode fazer pela minha mãe. A minha mãe, desde que perdeu meu pai, ela está dentro de um quarto e não quer saber de nada. Mas ela está com uma aparência horrível, de largada, e não é isso que a gente quer. Então, o que acontece? Ela foi e estava ali, quando ela se olhou, ela disse assim: Eu não consigo nem me olhar. Eu falei: Mas por quê? Aí ela disse: Ai, eu perdi o meu marido e era tudo que eu tinha na minha vida. Aí eu perguntei para ela quantos anos ele tinha. Ele já estava com 89 anos. Eu falei: Mas a senhora conseguiu devolver ele para Deus? Porque Deus não dá 70 anos de vida. E ele deu 89 para ele. Entendeu? Então, o dia que a senhora chegar no seu quarto, devolver ele para Deus e agradecer a Deus os anos que ele viveu, a senhora não vai entender, porque nunca mais a senhora vai ter esse sentimento de perda. A senhora não perdeu, perdesse outra mulher levasse ele. Mas o Senhor levar é o tempo de Deus. É uma joia que Deus te emprestou, brilhou na sua vida até a hora que ele quis. Aí ela disse: Você sabe que você está certa? Aí ela conseguiu, deixou eu pintar o cabelo dela, deixou eu fazer tudo que eu tinha que fazer.
Aí, quando o marido, ela chegou em casa, ela virou para o filho e falou assim: Olha, eu quero que você compre uma passagem para mim, que eu quero ir para o sul visitar minha filha. Aí o filho dela falou: O quê? Pegou o telefone e ligou para mim: Dona Elza, o que aconteceu com a minha mãe aí? Aí eu fui e contei para ele. Eu falei: Olha, ela ainda não tinha devolvido seu pai para o Senhor. E agora ela devolveu, então a vida dela é outra. Ela agora quer viver. Aí ele me agradeceu tanto, então isso eu nunca me esqueci. E você sabe que tem acontecido isso muitas vezes? Acredito até muito mais do que antes, né? Porque depois que o Brasil, o mundo, viveu o tempo da pandemia, as pessoas hoje estão muito assim, estão bem mais carentes, É, precisando de palavras é, e quando você consegue encontrar um lugar onde, além de cuidar da sua estética, também tem uma palavra que possa te ajudar de dentro para fora, é completo o trabalho, não é isso? é verdade. Eu sei que você quer saber da minha vida profissional, mas isso tudo faz parte da Tudo minha faz vida parte, é isso que eu falei no profissional. começo, não tem como É, perguntar alguma coisa da vida da isso tudo Elsa, faz parte. tá entrelaçada a sua Né? vida pessoal com o seu comércio, com o trabalho que você executa como cabeleireira na cidade, né, há 57 anos. É. E lembrando que nesse tempo também você, podemos dizer que você fez discípulos, não é isso? Muito. Olha, você sabe, eu tenho tantas cartinhas e assim que as meninas que saíram do meu salão mandam para mim agradecendo que eu fui para elas e que hoje elas são dona do salão dela, tudo que elas aprenderam comigo, sabe? Tenho muitas, elas me agradecem muito, sabe? E hoje você tem uma pessoa que todo o Brasil conhece, né? É, E você tem um orgulho de dizer que é o seu genro. Conta pra gente é quem é. verdade, mas o meu genro tudo começou assim. Ele chegou, ele era amigo da minha filha, eles faziam aquelas sessões de cinema lá em casa. Ele me ajudava eu fazer pipoca e pizza para dar para a garotada. Às vezes tinha uns 36 jovens lá em casa. Aí ele me ajudando, eu falei, perguntei a ele, Bruno, quem cortou seu cabelo? Ele, ih, tia, sou eu que cortei. E não repara não, todo mundo duro, né, na faculdade, eu corto o meu, dos meus amigos. Aí eu olhei para ele e falei, seu garoto, o seu dom é outro. Aí ele falou, a senhora acha? Acho, o seu dom é outro. Aí falei para ele. Aí ele foi visitar uma amiga minha lá em Santos, que tem um casal de jovens, e aí ele conversando com ela, sabe? Aí o filho dela, todos dois eram formados e cada um eram cabeleireiros. Tanto é que a filha dela hoje mora na Austrália, tem salão lá, casou e tudo, né? Aí ele foi e conversou com ela, o que que a senhora acha, tia? Aí ela falou assim, olha, meu filho, se você fizer um bom trabalho e querer trabalhar mesmo, você não vai ganhar menos que 100 mil por mês. Aí ele veio todo animado. Aí ele já estava, nessa época, ele já estava namorando a minha filha. Aí eu falei para ele, você quer? Aí fui no Senac, os dois se matricularam. Aí ele ficava lá na escola e lá no meu salão. Ficava lá e lá. Aí a professora falou, pô, mas você está indo tão bem. Aí ele falou assim, não, mas é porque eu fico lá no salão da minha sogra também. Aí ele ficou lá, depois eles se casaram e ele ficou como cabeleireiro. Aí cismaram de morar em Londres. Aí meu marido, não, vocês vão para lá. E a gente aqui vai dando um jeito. Eles ficaram 4 anos lá em Londres. E ali ele fez curso. Eu fui para um congresso na Alemanha, aí passei, eles foram para lá, ele fez, participou também. Ele fez curso na Itália com a equipe do Vidal Sassoon, que era uma equipe famosa, que na minha época, quando eu estive em Londres, eu fiz curso com ele, era 200 libras por dia. Então, o Bruno trabalhou 8 meses com o diretor artístico dele. Então, isso foi muito bom. E depois ele trabalhou também numa equipe, num salão lá em Londres, que eles lá atendiam a irmã da princesa, a mãe da princesa, e ele ficou bastante tempo lá. Aí, quando ele veio, o meu salão tem 3 andares. No segundo andar, eu já tinha preparado um lado para ele, falei, Bruno, você fica aqui. Tudo que compra seu material, tudo que você fizer aqui é como se fosse o seu salão.
Tudo que você fizer é seu para você abrir o seu salão. Porque se você ficar trabalhando comigo, aí você nunca vai deixar de ser vou lá no salão do genro da Elsa. Você tem que ser você. A estrela é sua. Então, e outra coisa, não abre com ninguém. Você não vai dividir a sua bênção com ninguém. Teve pessoas que queriam investir nele. Não, eu abro com você de jeito nenhum. Não deixei. Aí ele abriu o primeiro salão, ele juntou o dinheiro dele, abriu o primeiro salão. Aí depois ele abriu o segundo, que era um salão enorme, mas a clientela dele era muito lá do Rio. E ficaram pedindo, Bruno, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Arrumaram um espaço enorme para ele e ele acabou indo para o Rio. E ele está lá, mas está bombando lá. E hoje, Mas tudo começou com a minha com visão. a sua visão. E hoje deu para perceber que você, além de cabeleireira, mãe, sogra, gestora também, é isso? É verdade, é verdade. E outra coisa, eu acho assim, eu sou uma cabeleireira, abri o meu salão. A estrela sou eu. Nunca devo chamar um cabeleireiro, o cabeleireiro fulano de tal, vou trabalhar comigo? Não. Faça os teus cabeleireiros. Eu fiz os meus cabeleireiros. Hoje eu tenho cabeleireiro eu tenho funcionário que trabalha comigo há 43 anos, quando eu abri o meu salão. As outras, desde que entraram, estão até Você hoje. formou a São sua trinta e equipe, nove né? anos, 35, 40, 30 e poucos, todos cabeleireiros, manicure. Eu tenho manicure que entrou comigo, está comigo até hoje. Agora, falando um pouco sobre as tendências, de 50 anos para cá, muita coisa mudou. Hoje, o que, na sua visão, facilitou na vida de um profissional da área? E o que Primeiro, dificultou? primeiro, existe cabeleireiros que cada um tem a sua técnica, como o, eu fiz dois cursos foi em Buenos Aires, entendeu? Com um cabeleireiro famoso, que a área dele era cabelo curto, entendeu? Então, cada país, em Paris, eu fui o quê? Eu fiz uns 5 cursos, tivemos uns cinco vezes eu fui a Paris. Londres eu fui acho que 6 vezes, 3 para congresso, né? E 4 vezes eu fui na casa da minha filha. Então, eu tenho, na Espanha, eu fiz curso para penteados, fui 2 vezes. Tivemos em Portugal, tive na Alemanha. Então, cada país, eles têm uma técnica para curto, para longo, entendeu? E isso, hoje, de acordo com os modelos, você já sabe a técnica que você vai usar. Entendeu? Entendi. Isso é muito importante. Às vezes as meninas até perguntam, Dona Elza, dá um curso aí, porque eu tenho uma facilidade muito grande para cortar, e as clientes às vezes chegam até para mim e falam, Elza, eu corto meu cabelo com você, ele pode crescer 3 meses, que ele cresce bonito, porque você não deixa pontas. Porque às vezes tem pessoas que chegam assim, cortei meu cabelo com fulano, cresceu, tá cheio de ponta. Mas eu digo uma coisa a você, cabelo nenhum cresce mais de um lado do que o outro. Quando ele cresce, ele vai aparecer a ponta que você deixou. Mas se você deixar ele certinho, ele Vai vai crescer crescer, certo, exatamente. entendeu? Eu sempre falo isso. E sobre desculpa, vou repetir aqui. Quais são as técnicas, estilos, tendências que permanecem até hoje? Olha, muitas pessoas gostam muito do Chanel, as senhoras, e mesmo que não seja Chanel, elas gostam de um cabelo assim, um pouco de degradê O por seu é lindo, aqui, né? é um Seu pouco de corte. degradê por aqui assim, e uma cabecinha mais cheia. Dificilmente você vê uma senhora querer uma cabeça bem curtinha e pelada. A não ser aquelas que têm um esposo em casa, doente, que elas vêm mesmo para cortar o cabelo curto e quer que dura. Aí diz, não, corta curto, e mesmo que você corta curto, ele vai crescendo, fica bonitinho, entendeu? E hoje
você vê de tudo, é impressionante. Agora dizem muito, ah, a mulher passou dos 30, passou dos 40, tem que usar o cabelo curtinho, não pode usar o cabelo grande e tal. Como que você vê essa, essa frase, né? Esse pensamento? O pessoal acha que o jovem é que tem que ter aqueles cabelões, aquilo jogado, mas existe muitas senhoras assim da sociedade que ainda gostam de mexer em cabelo, que às vezes tem hábito de estar toda hora, e joga para e joga para cá. Aí se corta, não tem cabelo, né? Mas normalmente elas gostam que pega esse pedaço aqui, sabe? Para poder encher um pouquinho, porque sempre a pessoa com mais idade, o rosto fica fino, já vai emagrecendo, já vai perdendo, né? E quem tem o rosto gordinho, às vezes acha que deixar cabelo disfarça, pelo contrário. Se você pegar seu cabelo, você tem um rosto cheinho, você pega ele aqui, leva ele aqui para trás, entendeu? Aí você vê a diferença. Aqui, o cabelo faz a moldura e forma o redondinho. E sem, ele fica reto. Às vezes, quando a pessoa olha, "Ih, não é que você tem razão? Eu achava que o cabelo é que ia disfarçar." Não, pelo contrário. Às vezes o cabelo enche seu rosto um pouquinho. É muito fácil, é só você pega aqui, leva o cabelo para lá, o rosto fica reto, fica fino. Aí você deixa aqui, ele faz a moldura da sua bochecha, faz tudo. Agora, Elza, você tem muito, muito para passar pra gente, não é isso? Tenho Hoje é mais. só a introdução da carreira dessa profissional tremenda que é você. Quero te parabenizar pelo seu trabalho. E já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo de Olha hoje. só, próxima vez que eu quero estar aqui, se Deus quiser, para eu orientar o jovem que está saindo de uma escola de Mas cabeleireiro eu ia te fazer o essa que ele deve pergunta, fazer. eu ia te fazer agora essa pergunta, deixar um conselho É, para essa moça, para esse jovem que mas está esse conselho terminando. nós vamos falar no próximo, Com certeza, porque mas não é pequenininho. é muita coisa, né? Eu, Mais um eu quero, capítulo. eu quero orientar de uma forma perfeita para ele chegar até onde o Bruno chegou, Maravilha. entendeu? Mas antes de terminarmos, gostaria que você deixasse uma pequena mensagem para esse profissional que está nos assistindo, seja na área de cabeleireiro ou outra área de sua vida, que muitas vezes pensando em desistir, ou será que é isso mesmo? Gostaria que você deixasse uma mensagem. Olha, eu acho que ele nunca deve desistir da profissão, sabe? E às vezes diz assim: ah, eu vou trabalhar aqui e eu não sei se eu continuo. Continua, porque a nossa profissão é uma profissão que você vai trabalhar eternamente. Todo mundo precisa de um bom visual para um trabalho. Aí o meu cabeleireiro, onde eu aprendi, ele dizia assim: a mulher, como é que ela diz assim? Ah, meu Deus, ele falava um sistema tão engraçado. Ela padece o bucho para poder viver o luxo. Ela passa fome Para para viver o ficar luxo. top. Às vezes, o visual é muito importante, principalmente para cabeleireiro. Você nunca deve estar com seu cabelo feio, amarrado de qualquer maneira, porque a pessoa chega e diz assim: bom, o seu cabelo tem que ser assim, um visual para o seu salão. E nunca desiste da profissão, vá em frente. Às vezes, essa semana teve uma menina que chegou lá, ah, eu estava trabalhando num lugar, trabalhei não sei quantos meses, ele não me pagou nada e está me devendo. Eu falei, sai para outro, mas acontece não para a sua profissão, porque isso aí até numa cadeirinha você corta o cabelo de uma pessoa e ganha seu dinheiro, não é Exatamente. verdade? Exato. Eu tenho muito para orientar mesmo, porque vale a pena a nossa profissão. Ah, olha, já teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Elza, eu queria ter o seu dom, mas não queria ter as duas faculdades que eu tenho, Uau. né? Exa- Assim, o nosso dom, ele é um dom que não vem de nós, ele vem de Deus. E você só vai melhorando com a sua força de vontade. E cumprindo aquilo que você veio servir, É né? isso aí. Estamos aí para E servir. sempre procurar dar o seu melhor. Outra coisa, saber ouvir um profissional que está ao seu lado. Olha, eu estava num congresso em Paris, isso em 86, na época do permanente, aquilo tudo.
Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: Você sabia que quando você vai fazer um permanente num cabelo tinturado, você passa leite nele, seca o cabelo, depois enrola o permanente, o cabelo fica perfeito? Olha as dicas. Eu não sabia. E eu já tinha tempo de profissão. E fui saber com uma que estava começando. Então, o que que é isso? É saber ouvir. Há pouco Exatamente. tempo, uma menina que tinha 1 ano que tinha se formado, eu com 50 e tantos anos de profissão, ela me ensinou um negócio que eu não sabia. Para você tirar aquele azul do cabelo, essas senhoras que botam essas rensagens, que o cabelo fica azul, fica roxo, como vai tirar aquilo ali? Entendeu? É com um comprimido que você dilui e passa no cabelo, lava, sai tudo. Então nós temos que Sewin, o nome do seu comprimido. da Sewin. próxima vez, dicas da nossa querida Ah, Elza. tenho muito para orientar, para chegar até onde eu cheguei, onde meu genro chegou e onde muitas amigas minhas chegaram. Maravilha. Elza, qual é o endereço para que essa nossa amiga que está nos assistindo aqui queira te conhecer, visitar o seu espaço? É Avenida 7 de Setembro, 161. Fica ao lado do Colégio da Marli Cury, em Icaraí, Niterói. é Niterói. Maravilha. É isso aí. Elza, foi um prazer receber você aqui no podcast da Beta. E próximo mês eu tenho certeza que você vai vir com muito mais informações, histórias Com da sua certeza. vida para contar para todos os nossos E telespectadores, assim podemos chegamos ao dizer isso, fim né? de mais E um ouvintes. podcast da Beta. Então quero Lembrando desejar sempre muito sucesso que a para você. nossa melhor Deus te imagem abençoe, é Obrigada, você. continue te abençoando Hoje e recebi que a você Elza. seja Na essa próxima mulher semana posso especial, receber você. Quero conhecer a profissional sua Amém. história. e amorosa. Fale com a gente. Obrigada. Um grande abraço Muito e obrigado até pela a sua próxima. presença.